Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo a gente vai comentar aí sobre a Copa Libertadores, a rodada 2 e como que os brasileiros se comportaram aí nessa rodada. A rodada 1, eu fiz um vídeo aqui falando, foi muito bom para os brasileiros, eles venceram, pelo menos assim, não perderam nenhum jogo. E aí agora nessa rodada 2 a gente teve ali alguns tropeços ali que de certa maneira complicaram ali a vida de alguns brasileiros aí na Libertadores. Vamos tentar comentar aí tudo sobre essa rodada nesse vídeo de hoje. Antes, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente teve aí o jogo aí dos 6 brasileiros, e aí a gente teve a vitória de Flamengo, Corinthians e Palmeiras, né? Times que aí seguem muito bem, mas a gente teve aí alguns tropeços chave, né? Essa rodada ela aconteceu entre o dia 13 e 17 de abril de 2026. Bom, vamos começar falando aí dos jogos, né? O primeiro jogo que a gente teve foi o jogo envolvendo... Eu vou começar comentando aqui, não na ordem, mas vou começar falando do Flamengo. Não vou seguir aqui a ordem cronológica em que ocorreram os jogos, né? O Flamengo venceu por 4-1 o Independiente Medellín, jogando lá no Maracanã. E foi tranquilo, né? O Paquetá abriu o placar logo aos 15 minutos. O Medellín chegou a empatar com o Ione Gonzalez, mas depois Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro fecharam aí a conta. Uma vitória tranquila do Flamengo ali no Maracanã, contra um time assim, um grupo que por enquanto não mostrou ali que o Flamengo vai ter dificuldades, né? Parece que vai ter ali uma vida tranquila, pelo menos nessa fase de grupos aí da Libertadores. Aí a gente teve o jogo também em São Paulo, do Palmeiras vencendo o Sporting Cristal por 2-1 lá no Allianz Parque. E o Palmeiras abriu o placar com o Murilo, mas depois o time peruano empatou com o Juan Gonzalez, e só aos 34 minutos do segundo tempo que o Palmeiras conseguiu a vitória num gol de pênalti. Teve uma certa polêmica, uma certa repercussão, vamos chamar assim, no lance de pênalti do Palmeiras, porque teve vários pênaltis aí nos últimos anos que foram marcados por Palmeiras, aquela narrativa de que o Palmeiras é ajudado pela arbitragem, que às vezes faz sentido, às vezes nem tanto, às vezes vira mito também isso aí. E nesse caso foi um pênalti que você bater no olho ali parece que não foi, mas depois vendo o lance ali, né? Acho que o árbitro chamou o VAR ali e conferiu. E aí realmente parece que o jogador do Palmeiras foi tocado, né? E aí o Palmeiras conseguiu a vitória. Uma vitória que, de certa forma, assim, me parece que foi um jogo... Era para ser um jogo mais fácil, vamos resumir assim, né? O Palmeiras... Eu, quando fiz aqui vídeos falando sobre... Antes de começar a Libertadores, né? Eu pensava que seria um grupo muito tranquilo para o Palmeiras. O Palmeiras... como fez, acho que no ano passado foi assim, né, que ele venceu ali todos os jogos, ficou com 100% de aproveitamento. Eu também até estava pensando que poderia acontecer algo nesse sentido, mas teve um jogo difícil ali, o Palmeiras. Bom, o outro brasileiro que venceu também nessa Libertadores, aí, nessa rodada 2, foi o Corinthians, né? Venceu o Independiente Santa Fé, lá na Neoquímica Arena, por 2-0, né? E o destaque aí foi o Ranieri e Gustavo Henrique, né, que marcaram os gols do Corinthians. E o Corinthians do Diniz, numa sequência boa de vitórias. E o Corinthians é aquela história, né? É um time gigante, um time que pode ali surpreender em algum momento, né? É um gigante adormecido, vamos falar assim, né? Na Copa do Brasil no ano passado. Ninguém dava nada, foram caminhando e conseguiram o título. Apesar do Corinthians não ter uma forte tradição na Libertadores, né? Tem, na verdade, mais histórias ali de eliminações que foram vergonhosas do que glórias na Libertadores, mas já foi campeão, né? Então é um time que pode sim avançar, tem torcida, tem estádio ali, né? Jogando em casa sempre é muito forte, né? E por enquanto está numa levada muito boa, né? Conseguiu aí uma vitória boa, que vai contribuir aí para encaminhar a classificação, vamos dizer assim. E aí a gente teve aí os 3 brasileiros que perderam, né? O Fluminense perdeu jogando lá no Maracanã por 2-1 contra o Independiente
Rivadavia, da Argentina, né? O Fluminense chegou a abrir o placar com o Guilherme Arana, mas depois tomou a virada, né? Então, assim, um resultado ruim, muito ruim para o Fluminense, e que já tinha no primeiro jogo um empatado, né? Então, assim, ficou numa situação ruim o Fluminense. E a gente sempre tem essa questão, né? Os times argentinos, por mais que não sejam times ali de grife, times que são ali do primeiro escalão da Argentina, sempre são times perigosos, né? E na Libertadores ali, se você não está atento, não está com aquele foco ali o tempo inteiro, às vezes pode acontecer, né? De você ser derrotado dentro de casa, se complicar ali na Libertadores, né? O Fluminense começou o brasileiro muito bem, né? Mas na última rodada perdeu para o Flamengo, então assim, acho que todo time vai passar ali por altos e baixos durante a temporada, né? E o Fluminense não começou bem aí essa Libertadores, né? Vai ter muitas dificuldades aí para encaminhar aí a sua classificação, mas ainda pode acontecer, na minha opinião. Bom, e a gente teve também o Cruzeiro, que perdeu por 2-1 para a Universidade Católica do Chile, jogando lá em BH. E perdeu uma oportunidade boa aí de se manter ali na briga, né, na disputa, já que o Cruzeiro está no grupo aí que eu considero o grupo mais equilibrado e mais difícil dentre os brasileiros, né? O Cruzeiro teve dificuldades ali para jogar, o goleiro tem sido muito questionado, né? O goleiro que é substituto ali do Cássio, né? Desde aquele jogo contra o São Paulo, onde o Cruzeiro levou 4 gols, né? O Cruzeiro tem sempre levado gols ali nos jogos, né? É a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então, assim, tá tendo muita dificuldade ali o Cruzeiro, né? Parece que a coisa ia se resolver com a chegada do Arthur Jorge, mas a defesa ainda é um ponto ali chave ali no Cruzeiro, né? O Cruzeiro leva muitos gols, né? O goleiro não é um grande goleiro, ele não fez grandes atuações. Eu não vou nem dizer que a culpa dos gols foi uma culpa do goleiro, mas talvez do sistema defensivo como um todo, né? E aí a gente vê que é um grupo realmente muito equilibrado. O Cruzeiro conseguiu lá uma vitória importante contra o Barcelona fora de casa e perdeu em casa. Então, assim, mais ou menos que está ali desenhado ali o que vai ser essa disputa, né? Entre Boca, Cruzeiro e Universidade Católica do Chile. Então é um grupo bem difícil aí para o Cruzeiro. Bom, e por último a gente teve o Mirassol, né? Que perdeu fora de casa para a LDU por 2-0. O grupo do Mirassol é um grupo também difícil. O Mirassol estreante na Libertadores, conseguiram uma vitória muito importante jogando em casa, né? Mas esse jogo na altitude, né, realmente é difícil, né, jogar contra um time tradicional como a LDU e fora de casa, né, jogando lá na altitude. Então, assim, uma derrota relativamente normal dentro daquilo que era esperado, tal. Mas é uma situação complicada aí do Mirassol, né? Um grupo também difícil como o Cruzeiro. Bom, vamos tentar comentar aqui também rapidinho a classificação, como é que ficou desses grupos aí dos brasileiros, né? Então, começando pelo grupo A e o grupo do Flamengo. O Flamengo ficou com 6 pontos, e aí tem o Estudiantes com 4, o Independiente, Medellín e o Cusco, né? A Independiente está com 1 ponto, e o Cusco ainda não pontuou. Acho que a disputa vai ficar ali realmente entre Flamengo e Estudiantes, mas o Flamengo bem encaminhado, né? Pode sim conseguir sua classificação em primeiro do grupo. E aí no grupo C a gente teve o Fluminense, né? Que só empatou fora de casa, mas não conseguiu aí, perdeu jogando em casa, né? Então assim, ficou numa situação complicada ali o Fluminense, né? Já que o time argentino venceu os 2 jogos, né? Então já está ali com 6 pontos, né? E aí a disputa, né, ficou ali entre os outros times. Assim, acho que a coisa não está perdida ainda para o Fluminense, né? Ainda dá para se recuperar, mas pensando que vai ter uma disputa grande ali, né? Não vai ser fácil ali com o Fluminense. Acho que a disputa é pelo segundo lugar do grupo. E aí o grupo mais difícil, né, como a gente havia comentado aqui, que é o grupo do Cruzeiro, e aí o Boca na primeira posição com 6 pontos, né, 2 vitórias, né, vem muito forte o Boca aí esse ano, né, pelo menos no começo aí dessa fase de grupos.
E aí a gente tem a disputa, na minha opinião, vai ficar entre Universidade Católica e Cruzeiro, né? No atual momento, aí, todos os dois com 3 pontos, né? Então, foi um jogo chave esse jogo que a Universidade Católica conseguiu vencer, né? Bom, o grupo do Corinthians, o Corinthians também vai muito bem, 6 pontos, né, na liderança, acho que vai conseguir, tem tudo para caminhar a sua classificação. O grupo do Palmeiras também na liderança com 4 pontos, acho que está sendo um pouco mais difícil do que a gente esperava, mas enfim, acho que o Palmeiras vai se classificar com uma certa tranquilidade. E aí no grupo do Mirassol, a LDU já liderando aí com 6 pontos, né, a LDU sempre muito forte aí, é um time tradicional aí na Libertadores, né, disputa aí vários anos. E aí o Mirassol tem uma parada dura aí o Mirassol, né, mas dá para sonhar, né? Já venceu o Lanús jogando em casa, pode ser que consiga fazer valer a força ali do seu mando de campo, né? Bom, esses aí foram os resultados, né, as minhas impressões sobre essa segunda rodada da Libertadores, os jogos dos clubes brasileiros. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.